As Nações Unidas acabam de lançar o relatório de lacunas de emissões 2021. Esse relatório foi produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. E quem vai explicar melhor esse relatório foi uma das coautoras dos 78 cientistas que participaram, a portuguesa Joana Portugal, que é professora da UFRJ no Rio de Janeiro. Muito prazer, Joana. Obrigada por essa entrevista. Olá, Ana. Obrigada eu. Um prazer estar aqui convosco. Eu queria começar perguntando sobre o que é, né, para quem não entende, o que é a lacuna de emissões? Na verdade, o relatório do PNUMA sobre a lacuna de emissões avalia os compromissos que foram assinados em 2015 pelos 197 países do Acordo de Paris, entre as metas que são necessárias para estabilizarmos o aquecimento global bem abaixo de 2 graus e idealmente 1,5 graus, comparando com níveis pré-industriais, e isso, o relatório do Acordo de Paris define exatamente que temos que reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa entre 40% a 60% até 2030 para atingir uma neutralidade climática no meio do século e eventuais emissões líquidas negativas até ao final do século para nós estabilizarmos o aquecimento global em níveis considerados seguros pela ciência. Em comparação, nós temos as metas que são anunciadas, as contribuições nacionalmente determinadas, na sigla inglesa NDC, que cada país submete ao NFCCC e ao seu secretariado, que têm que ser revistas a cada cinco anos, com metas definidas para 2030. Ou seja, nós agora estamos em preparação da COP26, e mais de 126 países já anunciaram e já submeteram oficialmente as suas metas de NDCs para estabilização e redução de emissões de 2030. Ora, qual é o problema? O problema é que nós temos uma lacuna de emissões entre uma carta de boas intenções dos governos, que corresponde ao Acordo de Paris, e depois o que é submetido por cada país na prática. Então, essa lacuna de emissões entre o que é necessário ser feito para estabilizarmos o aquecimento global em 2 graus e 1,5 graus e o que está a ser anunciado pelos países e implementado, tem uma certa lacuna, há um descasamento, não é? Nós temos os mesmos países que assinaram o Acordo de Paris e depois temos compromissos que vão bem aquém da ambição que é necessário. E este relatório avalia exatamente essa lacuna, esse desfazamento, esse descasamento de intenções. E o que nós vimos neste relatório é que a atualização destas NDCs apenas reduzem as emissões em 7,5%, quando nós deveríamos reduzi-las em mais de metade, ou seja, reduzir em 28 gigatoneladas de CO2 equivalente até 2030 para conseguirmos estabilizar o aquecimento global. E vemos que em alguns casos e dados preliminares de inventários de emissões, nós vemos que o ano de hoje, 2021, nós atingiremos níveis de emissões equivalentes a 2019, ou seja, nós já estamos num caminho de aumento das emissões, quando na verdade temos que reduzir drasticamente as nossas emissões. E existe algum foco em grupo de países? Quem são os países que deveriam estar fazendo alguma coisa e não estão fazendo? Ana, na verdade, todos os países deviam estar a fazer mais. O que nós vimos no relatório é que se as metas que são prometidas, que ainda não foram implementadas, forem de facto implementadas, nós estaremos muito próximo de uma trajetória de aquecimento global de aproximadamente 2,7 graus centígrados no final do século, comparativamente com níveis pré-industriais. Ou seja, estamos bem aquém do que é considerado seguro pela ciência. Portanto, todos os países, no relatório este ano nós avaliámos as metas e os compromissos firmados pelos países do grupo G20 e, na verdade, nenhum deles tem metas ambiciosas e compatíveis com o Acordo de Paris. Portanto, todos precisamos de fazer mais, de uma forma mais rápida, que abranja todos os setores da economia. Agora, esse relatório ele é anual, né? Teve alguma novidade em relação ao ano anterior? Ana, o relatório é anual e todos os anos nós trazemos coisas inovadoras e novidades na ciência que consideramos relevante. Este ano temos 2 capítulos, um deles dedicado especificamente à avaliação das fontes de emissões de metano,
um gás de aquecimento global com níveis de GWP aproximadamente 30 vezes, 34 vezes superior a dióxido de carbono, que está muito associada a emissões do setor do uso do solo, agricultura e pecuária, e temos um outro capítulo que foca especificamente sobre fluxos financeiros e a necessidade de financiamento climático para atender estas estratégias e esta ambição climática num contexto pós-pandemia em que muitos governos anunciaram e estão a canalizar para a economia pacotes de resgate financeiro. E em relação aos impactos, né, disso, o relatório traz essas informações, nós sabemos que isso vai ter um impacto, né, no mundo, na sociedade. Que impactos seriam esses? Será que você poderia falar um pouco sobre isso? Ana, neste relatório de lacunas de emissões, que já é um problema altamente complexo, nós paramos nas implicações do aquecimento global, ou seja, nós avaliamos a diferença, não é, essa lacuna de emissões a nível de gigatoneladas, 1.000 milhões de toneladas de CO2 equivalente, e os nossos modelos climáticos estimam as implicações e os impactos no aquecimento global. Relativamente a perdas e danos climáticos, o relatório este ano não fez essa abordagem, porém nós sabemos de estudos anteriores que a ocorrência de eventos extremos climáticos associados à seca e, por exemplo, a enchentes e enxurradas estão muito associados de uma forma quase linear com o aumento da temperatura. Então, eventos que no passado eram enfim, raros ou fugiam da normalidade, vão tornar-se cada vez mais a ordem do dia e a normalidade. Vejamos, por exemplo, as enchentes, as cheias que tivemos no contexto europeu no verão, altamente atípicas, maior incidência de incêndios florestais aí nos Estados Unidos, no sul da Europa, a grande seca que está atualmente a ocorrer e a atingir a América Latina, enfim, temos cada vez mais maior frequência de eventos e severidade desses eventos que passam a ser um novo normal. Muito obrigada. Agora, para encerrar, uma última pergunta. Toda vez que alguma agência da ONU lança um relatório desses, eu acho que para quem recebe essas notícias tem uma sensação de desesperança. Parece que ninguém está fazendo nada, nada está acontecendo. Tem alguma esperança aí? Alguma coisa que a gente pode se animar? Tem várias, Ana, tem várias esperanças. Dou já vários exemplos. Na verdade, nós estamos a caminhar na direção certa. O Acordo de Paris, assinado em 2015, foi, enfim, um grande motivo de esperança. Porquê? Porque pela primeira vez nós vemos países do hemisfério norte e do hemisfério sul sentados na mesma mesa de negociação climática e a proporem à sua escala e medida e capacidade metas e compromissos de redução de emissões de gases de efeito de estufa. Isso foi histórico, nunca tinha antes acontecido. Vermos países com diferentes graus de desenvolvimento e capacidade a prometer e a submeter metas de redução de emissões. Nós vemos também que cada vez mais nos afastamos de cenários mais catastróficos. Há 10 anos atrás, se me perguntasse qual seria o meu, onde eu colocaria a minha esperança ou o meu palpite, eu iria possivelmente dizer que nós estávamos numa meta de um aquecimento global equivalente a 5 graus. E veja bem que nós estamos cada vez mais a reduzir esta lacuna e a aproximarmos de níveis que foram admitidos no Acordo de Paris. A grande frustração, como referiu, é que nós estamos a caminhar de uma forma muito lenta, um passo de caracol, quando na verdade nós deveríamos estar a tomar um comboio bala japonês. E isso é a grande frustração, é entendermos que estamos a perder a janela de oportunidade e podemos estar a fazer mudanças na atmosfera e no clima que possam vir a ter consequências irreversíveis no futuro. Muito obrigada, Joana. Agradeço a entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada eu, Ana. Bom dia.